Olá, alunos! Como vão vocês? Mais uma semana de aula, mais um dia de encontro. E o nosso assunto de hoje é sobre romantismo e as suas fases, só que parte 3. Tá bom? Vamos lá? Então eu quero começar esse encontro, esse momento de reflexão sobre esse estilo literário tão interessante, que marcou tanto a independência cultural do nosso Brasil, com um pensamento de um dos maiores escritores franceses da época romântica, chamado Victor Hugo. Ele dizia assim: a liberdade literária é filha da liberdade política. Ei-nos libertos da velha forma social. E como não nos libertaríamos da velha forma poética? A um novo povo, uma nova arte. Então, com esse pensamento, temos que fazer um resgate histórico ao contexto do que foi o romantismo. Então, a gente salta aí um pouquinho lá para a Europa, em que pôde ser percebido que a Revolução Francesa estava bem aliada com a Revolução Industrial. E por isso é tão marcante o fim do absolutismo e os ideais de liberdade. No Brasil, essa faceta, tanto de revoluções e inovações no campo intelectual, fique bem claro para vocês que no Brasil isso foi um pouco devagar. E por isso também o romantismo teve um pouco mais de calma para ganhar todo esse apreço do público leitor. Em contrapartida, essa fase que nós vamos ver hoje, ela trabalhou a faceta social, o viés social, esse grito de liberdade que a sociedade precisava entender o porquê, tá bom? Então, lá na Europa, a marca foi o fim do absolutismo. E no Brasil, a tentativa de já gritar pelo fim da escravidão, um marco histórico para o nosso país. Então vamos aqui, para ficar bem entendido esse momento, porque afinal é a terceira das fases, entrelaçar os pontos. No Brasil, como a gente viu na nossa aula 9, a primeira fase do estilo romântico teve como pano de fundo o processo de independência do Brasil. A vinda da família real portuguesa para o Brasil foi o ponto que desencadeou tudo isso que nós vamos ver no campo cultural. Então, por isso, os escritores desse período eles estavam preocupados com essa construção da identidade. Daí você já pode fazer a primeira ligação. Já na segunda fase, esses escritores já estavam entendendo qual era o viés político, ideológico, intelectual que se esperava criar no Brasil. Só que aí, por influência dos europeus, houve um mergulho nas profundezas do indivíduo. Entendam essa metáfora como um mergulho no subjetivismo, no sentimentalismo, que é as duas grandes características do romantismo, que é esse estilo que nós estamos estudando. Então, portanto, primeira e segunda fases. E a terceira, professora? O que a terceira nos diz? Eu não falei ainda há pouco que a terceira ela vem totalmente embasada nos viés da liberdade? Então, gravem essa palavra. Foi um movimento romântico em que se encontrava no contexto social do Brasil o desejo, a ânsia pela liberdade cultural, social, mas principalmente das camadas mais desfavorecidas, e neste caso, dos negros, que eram escravizados. Então, foi um momento em que os republicanos queriam acabar com a monarquia, e o movimento abolicionista ganhou força entre esses intelectuais, que foram os grandes mentores desse momento. Daí, esse momento chamado terceira fase tem um ícone muito marcante e muito interessante, que faz analogia a todo esse pensamento que baseia a terceira fase. E esse ícone é a figura de um pássaro, né, da espécie condor. E você sabe muito bem que o pássaro, para alçar o voo dele, né, tem que abrir as suas asas e planar, né, para poder se fazer valer a sua essência.
Então, foi por analogia a esse ser, né, o Condor, que os intelectuais da época que se identificavam com toda essa discussão resolveram traçar o nome de fase condoreira para essa terceira fase do romantismo. Esse momento da terceira fase, ele foi muito interessante porque foi marcado pela analogia a um pássaro, tá? De nome condor, cujo voo ele é sempre previsto para grandes altitudes. Daí, refletindo os anseios daqueles intelectuais da época, fazer com que o seu grito de liberdade, a sua expressão de liberdade, subjetivismo e intenção chegasse aos quatro cantos do mundo com a arte literária. Então, foi conhecida essa terceira fase como fase condoreira, devido à analogia, à alusão a essa ave, tá bom? Então, nessa terceira fase romântica, se questionava a ideologia da primeira geração. Os escritores dessa primeira fase, como o famoso José de Alencar, que nós vamos ver daqui a algumas aulas, né, representavam o povo brasileiro mais como um resultado da união das duas etnias. Então, o branco, o europeu e o índio. Mas e o negro? O que falar do negro? Como colocar o negro nessa história, nessa identidade cultural que eles buscavam essa autenticidade? Então, o negro ele ficou fora desse projeto literário. Então, esses intelectuais viram, então vamos falar dos negros, vamos colocar voz a essa classe tão desfavorecida que merece o nosso respeito. Daí também a denominação ser desses intelectuais de interesses abolicionistas, porque queriam a liberdade dessa classe. Então, toda geração ela tem as suas características muito marcantes. Nós vimos que a primeira ela foi denominada de indianista, né, ou nacionalista. A segunda era ultrarromântica, o exagero do sentimentalismo, o mergulho no tédio. E a terceira, como que nós podemos denominar? Essa fase condoreira, ela foi pega, ou vamos dizer, ela foi colocada dentro de três vertentes temáticas: o abolicionismo, a liberdade e a negação do amor platônico e do erotismo, que, no caso, remetia e criticava a primeira fase e a segunda. Então, a mais marcante foi essa que está aqui, a liberdade, porque munidos de um sentimento de revolta, de injustiças sociais, esses autores que, assim como o Condor queria voar alto, eles tinham a capacidade de olhar um ponto mais alto das questões sociais. E por isso colocava a informação à disposição da sociedade de forma a conscientizá-los para essa liberdade que era meio que velada, meio que enganada, né? Enganosa. Então, influenciando a forma de pensar o público leitor. Foi bem interessante esse momento, tá? Outra característica marcante foi o abolicionismo. A poesia, ela voltava-se para a defesa da República em relação à época do abolicionismo que estava começando a ganhar corpo e força. Então, nada melhor que na arte também termos essa expressão. E o que quer dizer a negação do amor platônico e do erotismo? Diferente das gerações anteriores, essa relação amorosa ela acontece de fato, ou seja, sai do campo do mundo das ideias e vem para o mundo concreto. Ah, professora, mas isso vai ao encontro, vai se chocar com os ideais do romantismo, que é totalmente idealizado. Mas espera aí, essa liberdade, ela faz com que o ser humano, o público leitor, sempre raciocinem assim, eles saiam desse campo do mundo das ideias e venha para a realidade. Há quem diga, alguns estudiosos também dessa área, dessa terceira fase, que já era o prenúncio do realismo, que era a visão da sociedade, do público leitor, para uma literatura mais
pautada na vida real. Então, sai um pouquinho do campo ideológico para o campo concreto, para o campo material. Então, os autores dão essa forma e sensualidade à mulher, que não era visto jamais anteriormente. Ela era vista como intocável, angelical. Agora não, era uma mulher palpável, era uma mulher sensual, era uma mulher até em alguns poemas do grande escritor que nós vamos ver já, erótica, né, e sensual. Então, essas são as características principais dessa terceira fase. E quem foi o poeta ícone, que sempre temos um que se destaca? Castro Alves. Esse foi o representante maior dessa terceira fase, tá bom? Diretamente envolvido com essa questão abolicionista. Os seus temas centrais todos giravam em torno da causa dos escravos, daí o apelido que ele ganhou, sendo o poeta dos escravos. E ele gostava de sensibilizar todo o seu público que recepcionava ali a sua fala nas praças públicas. Ele tinha um poder de oratória maravilhoso, tá? E encantava a todos que o ouviam. Então, ele era também denominado um autor de vocabulário pomposo e grandiloquente. O que significa isso? Ele era muito rebuscado nas suas palavras, tá bom? E o estilo condoreiro foi muito bem representado por ele. Poeta baiano, então representando a terceira geração, foi o principal nome desse momento, denominado condoreirismo. Ele foi engajado, motivado pelos seus ideais de justiça e liberdade, mas infelizmente deixando até para nosso deleite hoje um legado enorme de poesias, mas morreu aos 24 anos de idade, tá bom? Temos aqui então um pensamento dele que foi muito marcante para a época. A poesia deve ser o arauto da liberdade, brado ardente contra os usurpadores dos direitos do povo. Tá? Então, eis um pensamento desse grande autor. Sem dúvida, essa foi a melhor fase, tá? De toda a sua trajetória. Mas pensem aqui comigo e prestem atenção. Castro Alves, ele não se limitou apenas a falar das causas abolicionistas. Ele também deu um mergulho no lirismo. E dentro dessa poética maravilhosa e muito autêntica, que quem o conhece, quem gosta de se deleitar pelas suas poesias, através das suas poesias, vão poder ver as suas facetas em quatro temáticas. Existem os poemas abolicionistas, que são muito fortes e contundentes à causa da abolição da escravatura. Existem os poemas de cunho social, porque ele tentava provocar essas mudanças na sociedade através do seu vocabulário, da sua escrita, da sua poética. Os poemas de amor, que aqui eu deixo a dica, são lindíssimos, porque ele transparece a paixão e a intensidade que move o afeto dele ao escrever, ao falar dessa poesia. E os poemas autocentrados, que na verdade também podem ser percebidos como autobiográficos. Então, já falta bem pouco. Sacode a cadeia e chamem riquezas, que nódoas te são. Não manches a folha de tua epopeia, no sangue o escravo, no mundo balcão. Aqui é um exemplo de um trecho da poesia América para vocês. Então, existe uma obra muito conhecida dele, que aqui eu quero deixar para que vocês possam pesquisar depois, que é O Navio Negreiro, tá bom? Um poema épico e dramático, que ele é a máxima do Castro Alves em seu lirismo fase condoreira, tá bom? Então, exercitando o que nós vimos, nós temos aí alguns exercícios que vocês depois podem acessar a plataforma e verificarem direitinho o entendimento que tiveram. Além disso, eu quero deixar para vocês aqui uma sugestão de atividade. Como nós vimos a primeira, segunda e terceira fases, eu queria deixar aqui a recomendação que vocês fizessem um quadro comparativo, tá? Em que vocês possam fazer
ali a divisão bem bonitinha de todas as características, datas de início, datas de final, como ficou conhecida, as características principais, tá bom? Marcantes de cada fase. Então, primeira e segunda fase do romantismo, aqui fizemos um passeio, espero que vocês tenham gostado. Plataforma Eduque, não se esqueça de acessar para rever todos esses conteúdos e até a próxima aula.